Fala pessoal, sejam bem-vindos aqui para a nossa primeira aula. Nessa aula eu vou falar um pouco dos conceitos iniciais aí, um pouco da introdução com relação à termodinâmica, então nós vamos revisar alguns assuntos, tenho certeza que vocês já viram. Então vamos lá, vamos direto ao ponto, vamos para a aula de hoje. Bom, eu vou falar um pouco da termodinâmica, alguns conceitos importantes aí sobre sistemas, algumas propriedades, estados, processos e vou terminar essa aula falando da lei zero da termodinâmica, tá? Então vamos lá. Vamos entender primeiro aí a ideia de termodinâmica e a energia, né? A termodinâmica, a palavra termodinâmica deriva, né, de dois termos aí, term e dynamis. Um é calor, term significa calor e dynamis força, né? Então ela é uma ciência, a termodinâmica, que veio a nascer da necessidade de se explicar o uso do calor para produzir trabalho. Por exemplo, em máquinas a vapor na época da Revolução Industrial. Sendo assim, a termodinâmica ela estuda, a grosso modo, a dinâmica do calor, ou seja, as transformações de energia em dados sistemas. Bom, existem uma série de conceitos dentro da termodinâmica que foram historicamente elaborados ao longo do tempo, numa ordem lógica. Várias coisas foram desenvolvidas de forma sequencial até chegar na forma da termodinâmica que nós conhecemos hoje. Atualmente a termodinâmica, como disciplina nos cursos superiores, na engenharia, enfim, ela tem sido apresentado numa ordem muito mais lógica do que cronológica, vamos dizer assim. Porque ao longo do desenvolvimento, como em muitas outras ciências, não houve sempre um desenvolvimento ali pleno, né, coerente dentro dos tempos. Tá? Então é só uma ideia, um panorama geral aí, para a gente ter ideia do que é termodinâmica e como que ela chegou até nós hoje, né? Então não foi um processo simples, foi um processo demorado, durou séculos, bastante discutido, tanto que hoje se organiza de forma melhor as ideias para ter uma compreensão do todo da termodinâmica. Então, como eu disse, a termodinâmica estuda as interações energéticas entre os sistemas, no ambiente, enfim, no processo, tudo isso. Então eu poderia dizer que a termodinâmica é a ciência da energia, ou seja, a energia pode ser traduzida, nós vamos falar disso aí mais à frente, como a capacidade de causar alteração em sistemas ou capacidade de realização de trabalho. Também existe uma outra palavrinha que está envolvida diretamente com a termodinâmica, que é a entropia, que aí está mais relacionada com a qualidade da energia e vai indicar aí algumas características dentro dos processos. Nós vamos falar mais da energia dentro dessa disciplina do que propriamente dito da entropia, mas vou ter que mencionar a entropia em algum momento para poder falar de alguns dos ciclos termodinâmicos, tá? Mas a princípio aqui nessa aula, hoje, quero focar na ideia de energia. Energia, eu sei, é um conceito aberto, não sei uma definição precisa do que é energia, mas quero que vocês pensem nela como a capacidade de realização de trabalho, tá? Então, primariamente a termodinâmica vai se preocupar em compreender as conversões de trabalho de calor em trabalho e vice-versa. Então, vamos pensar aí agora, refletir um pouquinho, como a termodinâmica é importante para nós, né? Porque hoje ela é amplamente empregada em vários aspectos, em várias tecnologias, em várias coisas das quais nós usamos. Então a geração de energia elétrica, enfim, a refrigeração, tudo isso estão relacionados diretamente com conceitos da termodinâmica, propriedades da matéria, mudança de fase, mudança de estado físico, tudo isso está relacionado. Então, já que eu falei para vocês que a termodinâmica se desenvolveu ao longo dos séculos, né, e aí ela tenta estudar essas interações energéticas entre os sistemas, existem duas vertentes de estudo da termodinâmica. A primeira é chamada termodinâmica clássica. Essa que é a abordagem aí seguida nos cursos de graduação, por exemplo, de engenharia mecânica. Então, ela é suficiente para o estudo das conversões de energia, levando em conta as eficiências e as melhorias do processo. Essa abordagem macroscópica
ou chamada de termodinâmica clássica, ela se preocupa com valores médios das propriedades de um sistema, que é considerado contínuo. Ou seja, os sistemas vão ter aí, por exemplo, velocidades muito menores do que as velocidades da luz. Do outro lado, nós temos a termodinâmica estatística, ou também chamada de visão microscópica. Nesse caso, a visão microscópica vai lidar com as interações realmente do nível atômico, para tentar entender o que acontece nos processos, enfim, nas transformações, nas transferências de calor, transferências de energia. Certo? Então, quando nós vamos lidar com a energia nas suas mais diversas manifestações, em geral nós vamos trabalhar com a termodinâmica clássica. Então, nessa ideia, a termodinâmica clássica sempre se preocupa com as variações das suas propriedades e não com os valores absolutos. Dentro da nossa disciplina, as ideias que eu vou mostrar para vocês estão relacionadas com a termodinâmica clássica. Não precisa se preocupar com isso agora. A termodinâmica estatística é mais uma visão física da coisa e não cabe para nós aqui, certo? Bom, como eu falei, a termodinâmica é muito aplicada e eu trouxe aqui alguns exemplos, né? Dentro da área de energia e fluidos, da grande área da engenharia mecânica, né? Dentro da mecânica, nós podemos ver aí, ó, várias das aplicações onde estão ocorrendo fenômenos que envolvem diretamente a termodinâmica. Aqui, ó. Nós temos coletores solares, nós temos chuveiro, água quente, água fria, né, para determinadas funções, temos a bomba. E dentro da engenharia mecânica, como eu ia falando, nós temos aqui, ó, ou dentro da mecânica, que é isso que vocês estão estudando nesse curso, né, no curso de vocês, nós temos as ciências que estudam todos esses elementos aqui, alguns que eu mencionei, né? Poderia citar os motores dos automóveis, compressores, enfim, turbinas, uma série de conhecimentos aqui que são unidos para estudar esses fenômenos. A própria termodinâmica, a mecânica dos fluidos, transferência de calor, máquinas de fluxo, refrigeração, máquinas térmicas, lubrificação, sistemas hidráulicos e pneumáticos, tudo isso aqui está envolvido com também, né, com aplicações diretas da termodinâmica e com conceitos que estão ligados à termodinâmica, certo? Então ela envolve a nossa vida, né? Ela está presente em muitos fenômenos aí relacionados com aquilo que nós fazemos no nosso cotidiano. Bom, tendo visto aí algumas das aplicações e parte das ciências que estão envolvidas nessas aplicações que usam termodinâmica, eu quero mostrar alguns conceitos para vocês que são importantes para o bom entendimento do que nós estamos nos pretendendo a fazer aqui, tá? Então, eu vou falar de algumas coisas para vocês que são muito importantes, são fundamentais. Por exemplo, a ideia de sistema. O que é um sistema dentro da termodinâmica? Um sistema representa uma determinada quantidade de matéria, eu vou até marcar isso aqui. O sistema vai representar uma determinada quantidade de matéria ou volume no espaço que deve ser selecionada de acordo com os contornos geométricos. Tá? Então, o que é isso? Um sistema ele é o objeto do estudo da termodinâmica. Eu estou representando aqui por essa geometria, né? O que seria o sistema nesse caso? Seria toda essa região rosa, certo? Para delimitar um sistema, eu preciso ter três coisas, né? Basicamente. Preciso ter o próprio sistema, que é uma massa, né? Ou um volume que eu pretendo estudar do ponto de vista termodinâmico. Preciso ter uma vizinhança, que é o lado externo a esse sistema. E preciso ter uma fronteira, que é o que delimita a região entre o que é sistema e o que não é sistema, ou seja, que está na fronteira, certo? Então, a massa que fica fora da região do sistema é chamada de vizinhança, e o que delimita essas duas regiões é chamado de fronteira. Então, por exemplo, se eu considerar um sistema cilindro, né, um cilindro aqui com um pistão, eu teria um sistema que é composto pela massa do gás que está aqui dentro, né? Eu teria uma fronteira, que é isso que está tracejado, ela é imaginária, né? A gente tem que imaginar. E teria o que? O ambiente externo, ou a vizinhança, que é isso que está ao redor. Por que eu estou chamando de fronteira móvel? Porque esse gás, ao ser aquecido, ele vai expandir, né? E vai empurrar esse pistão para cima, ou seja, a fronteira ela pode mudar
de composição, né? Ela pode mudar aqui de tamanho, por exemplo. Então, entendido? O sistema é o objeto de estudo da termodinâmica, ele é composto pela própria massa do sistema e para delimitá-lo eu preciso de ter uma fronteira e uma vizinhança, certo? Vamos agora a tipos específicos de sistema. O que é um sistema fechado, ou também chamado de massa de controle? Ele pode ser um sistema em que não haja mudança na quantidade de massa, ou seja, não há massa sendo transmitida pela fronteira. A quantidade de massa permanece constante. Isso é chamado de sistema fechado, ou seja, a massa não ultrapassa as fronteiras. Um caso especial desse tipo de sistema fechado é o sistema isolado, em que nem massa e nem energia passam pela fronteira. Perceba que no sistema fechado, massa não, energia sim. No sistema isolado, massa não e energia também não. Certo? Vamos adiante. Existe também a ideia de sistema aberto, ou também chamado de volume de controle. O que é isso? É uma região por onde eu permito que haja fluxo de massa cruzando as fronteiras. Então você tem aqui, por exemplo, um bocal. Não se preocupa agora com o que é um bocal, né? Mas, enfim. Você teria aqui a fronteira desse bocal. Você pode ter transmissão de energia entrando e saindo. E também massa que entra e sai. Ou seja, há fluxo, há uma variação de massa da quantidade aqui dentro. Uma outra coisa, por exemplo, seria um cilindro com pistão, esse aqui é aberto, né, onde há entrada de ar para, né, a expansão aqui, por exemplo. Então a energia pode entrar e sair e a massa também. À medida que ela entra, isso aqui vai expandir. Deixa eu pegar a caneta aqui. Esse pistão vai fazer esse movimento, certo? Quando a massa entra. Quando ele chegar aqui em cima, chegar no máximo e parar e cessar essa entrada de massa, ele pode retornar expulsando a massa aqui, ó, expulsando a massa por essa entrada, né? Ou saída, né? Por isso é chamado de sistema aberto ou volume de controle, tá? Bom, é bem verdade que a fronteira é imaginária, né? E para entender melhor as análises que são feitas nos sistemas fechados e abertos, nos sistemas da termodinâmica, é importante escolher de forma adequada as fronteiras. Tá? Então, por exemplo, se eu vou estudar botijas de gás, a fronteira deve ser o lugar onde contém todo o gás, mais líquido nesse caso aqui, né? E nesse caso eu posso considerar esse bojão aqui, botijão, né, de gás, eu posso considerá-lo um sistema fechado quando ele não está sendo utilizado, né? Então isso aqui é um sistema fechado. Quando eu abrir e permitir que o gás saia, aí eu posso considerar ele como um volume de controle. E aqui no caso de uma turbina hidráulica, por exemplo, você tem o fluxo da água aqui, né, nessa direção, a seta, depois ela sai aqui. Se você imaginar uma fronteira aqui, ó, que faz essa, estou desenhando aqui com o mouse, então não se preocupe com a qualidade do desenho não. Eu estou dizendo que isso aqui pode ser considerado um volume de controle, né? Então é importante saber escolher isso. É importante ter em mente aí o que é essa fronteira, tá? Por exemplo aqui, ó, mais um exemplo para vocês. O motor, né? O motor de combustão, ele tem aqui, ó, ele tem entrada de ar e ele vai produzir aqui, ó, potência no eixo de transmissão, vai permitir a saída dos gases e a entrada do combustível. Ou seja, isso aqui vai ser um exemplo depois na parte de motor de combustão interna, mas no motor vai entrar ar, vai entrar combustível, vai produzir potência e vai sair gás, e vão sair os gases de exaustão. Ou seja, essa aqui é a fronteira ou superfície de controle aí, né, desse sistema. Então, perceba, o motor ele pode ser modelado como um volume de controle. Por quê? Porque ele permite a entrada de massa, também vai sair massa, e eu permito troca de calor e trabalho também com a vizinhança. Ou seja, ele é um volume de controle. Tá? Vou falar de forma genérica agora das propriedades. Nas próximas aulas eu vou falar mais especificamente de cada uma delas, mas é só para vocês terem
consciência e já irem relembrando também sobre isso. Quando nós pensamos nas características que vão compor um sistema, nós precisamos nos lembrar das suas propriedades. Tá? Essas propriedades, elas são mensuráveis, elas podem ser medidas e elas caracterizam, como eu falei, o estado de um sistema. Então, algumas propriedades que são bem conhecidas aí: a pressão, temperatura, volume, a massa. Eu poderia incluir muitas outras aqui, né? Resistividade elétrica, velocidade, altura, dilatação térmica, condutividade e outras. Aqui eu estou representando um sistema, né, genérico dessa região rosa. E o que caracteriza o estado termodinâmico desse sistema? Essas propriedades nesse momento. Passou alguns instantes, a pressão que era P se tornou P1, eu já tenho um sistema com características diferentes, ou seja, ele já vai estar em um novo estado termodinâmico, tá? Agora eu quero falar para vocês aqui que as propriedades, elas podem ser divididas em dois grupos: as intensivas e as extensivas, tá? Só para chamar a atenção de vocês aí para esse tipo de classificação. Quais são? O que são propriedades intensivas? São intensivas. São propriedades que não vão depender da massa do sistema. Ou seja, pressão, temperatura, densidade ou massa específica, né? Volume específico, entalpia, entropia, altura, velocidade, calor específico, eles independem da massa. Agora, se eu disser que existem, né, propriedades aí que vão depender da quantidade de massa existente no sistema, eu estou dizendo que essas propriedades são extensivas. Por exemplo, a própria massa, o volume, capacidade térmica, né, que é um produto da massa, né, vezes o calor específico, energia, os tipos de energia, né, a entalpia, a entropia, tudo isso são propriedades extensivas. Aqui, ó, perceba que tem entalpia e entropia dos dois lados, mas uma é específica, né? Significa que é o quê? Que é a entalpia, tá até escrito aqui, ó, é a própria entalpia dividida pela massa, né? Por isso que elas não dependem da própria massa. Já a entalpia depende da quantidade da massa, certo? Então é isso. Vou falar agora, eu falei anteriormente, um pouquinho ali já no slide anterior, sobre o estado termodinâmico, né? Mas não falei aí do que define o estado termodinâmico. Bom, se o sistema está em equilíbrio termodinâmico, vocês precisam entender aí o que estar em equilíbrio termodinâmico estar em equilíbrio térmico, mecânico, químico e de fase. O que significa isso? Significa que o sistema não vai sofrer mudanças que vão alterar o seu comportamento. Ou seja, nesse momento as propriedades podem ser medidas, calculadas em todo o sistema. Então, essas propriedades vão definir o estado do sistema naquele momento, quando ele está em equilíbrio termodinâmico. É importante se lembrar disso, tá? Vou pegar aqui a caneta vermelha. Ele precisa estar em equilíbrio termodinâmico, que é equilíbrio térmico, mecânico, químico e de fase. Ou seja, não há nenhum tipo de mudança. Isso define um estado termodinâmico. Ou seja, esse gás alfa aqui, ó, está com um estado termodinâmico definido. 20 atm de pressão, temperatura de 400 Kelvin, volume de 0,5 metros cúbicos e massa de 0,9 kg. Se eu mudar essa temperatura aqui e disser que ela mudou para 450, perdoe aí, estou escrevendo com o mouse, tá? Eu já tenho esse mesmo gás alfa em um estado termodinâmico novo, certo? Então todas as propriedades vão ter valores fixos, elas não vão variar em um estado de equilíbrio. Agora eu queria chamar a atenção para vocês para uma coisa que se chama postulado de estado, que define quantas propriedades são necessárias para realmente se dizer qual é o estado de um sistema em equilíbrio. Tá? O que o postulado de estado diz? Que o estado de um sistema
compressível é completamente especificado por duas propriedades intensivas e independentes. Vamos lá. O que significa dizer que duas propriedades são independentes? Significa dizer que se eu mudar uma, eu não mudei a outra, né? Isso caracteriza independência. Então, primeiro passo, elas precisam ser independentes, tá? Já falei aqui. Elas também precisam ser intensivas, ou seja, elas não vão depender da massa, certo? Então, basicamente é isso aí, tá? Então, preciso de duas propriedades para caracterizar um estado termodinâmico. Agora eu vou falar aqui de processos e ciclos, tá? Se eu consigo definir um estado termodinâmico do sistema, e eu digo que se eu mudar, lembrando sempre que eu tenho aqui duas propriedades, né, A e B, se eu digo que eu consigo mudar esse estado de 1 para 2, ou seja, o estado termodinâmico vai deixar de ser 1 e vai passar a ser 2. O que aconteceu para que houvesse essa mudança? Nós damos o nome desse caminho, né, entre o estado 1 e o estado 2 de processo. Ou seja, toda mudança que vai acontecer em um sistema, que passa de um estado para o outro, é chamada de processo. Tá? Para se definir um processo completamente, você precisa especificar tanto o estado inicial quanto o estado final. Significa dizer que tanto no estado 1 quanto... Deixa eu tentar desenhar aqui. Tanto no estado 1 quanto no estado 2, o que precisa ter? Equilíbrio, tá? Equilíbrio. Não vou conseguir escrever tudo aqui não, mas acho que vocês conseguiram entender. Eu tenho que estar em equilíbrio nos dois estados para que eles estejam definidos, e aí eu consigo identificar o que é o processo entre eles. E o que é um ciclo? Um ciclo seria, deixa eu apagar o que eu escrevi e tudo que eu desenhei. O que seria um ciclo? Se você tivesse um estado 3, aqui, ó, por exemplo, e esse processo fosse possível, vamos imaginar isso. Ele veio para cá, certo? Depois daqui, ele veio e voltou para o 1. Tá? Então ele fez esses três processos. Aqui 1, aqui o processo 2, aqui o processo 3. Tá? E aqui é o estado 3. Não confunde estado com processo, tá? Ele não voltou para o mesmo estado inicial. Então todas as vezes que um sistema sai de um estado e volta para esse mesmo estado, nós podemos dizer que ele completou um ciclo. Agora, pessoal, eu vou mostrar para vocês aqui alguns processos termodinâmicos que são importantes, já que eu mostrei o que é um processo, né? Primeiro é um processo isotérmico. O que é um processo isotérmico? É um processo a temperatura constante, básico, tá? O que é um processo isobárico? É um processo a pressão constante. O que é um processo isocórico ou isométrico? Tá? É um processo que acontece a volume específico constante. Tá? Agora, o que é um processo em regime permanente? Isso vai implicar o quê? Que não vai haver nenhuma modificação das propriedades ao longo do tempo. Ou seja, as propriedades serão iguais, tá? Ao longo do tempo. Elas não vão sofrer nenhum tipo de variação. Não se preocupa com essa simbologia aqui não, tá? É só imaginando que uma propriedade pode ser dada por essa letra grega, ela não sofre variação. Então significa dizer que há um processo de regime permanente, tá? Processo de regime transiente é o contrário, né? Quando as propriedades vão variar ao longo do tempo. Agora, um processo em regime uniforme, ele vai implicar nenhuma variação da propriedade ao longo do espaço. Então, se você tem um sistema, um volume de controle, um sistema fechado, em que a propriedade não muda em nenhuma das direções, por exemplo, não muda nessa direção, nem nessa direção, nem nessa direção, você tem um processo em regime uniforme, tá? Falar de forma breve aqui da densidade e da densidade relativa e do peso específico, tá? O que é densidade? Pessoal, aqui eu quero chamar a atenção para uma coisa. Existe diferença técnica entre densidade e massa específica, tá? Aqui eu estou tratando tudo com a mesma coisa, mas quero alertar que há uma diferença, tá? Então, a massa específica é uma relação massa e volume, tá?
Volume específico é o inverso da massa específica, certo? É volume sobre massa, aqui é massa sobre volume. E densidade relativa, o que que é? É definido como a razão entre a densidade da substância e a densidade de alguma substância padrão, a uma temperatura que é especificada, né? Em geral aqui se usa água a 4 graus com ρ igual a 1000, certo? Então você quer, por exemplo, a densidade relativa do sangue, seria o ρ, ou a massa específica do sangue, sobre o ρ da água, que é 1000. Aqui uma tabela com os principais, tá? Ar, gelo, osso, tá? Aqui, por exemplo, o mercúrio, que tem a maior densidade relativa. Significa o quê? Significa que a densidade relativa do mercúrio ela é igual a 13,6, né? Bom, 13,6, se a densidade da água é 1000, para eu ter 13,6 de densidade relativa, significa que a massa específica do mercúrio é 13.600, tá? Quilograma por metro cúbico, certo? Então é isso. E o peso específico? O que significa o peso específico, né? É o produto da massa específica pela gravidade, tá? É dado pela letra gama. E aqui eu vou falar brevemente sobre a temperatura. Numa aula mais à frente eu vou falar mais especificamente dela e das suas escalas, tá? Mas temperatura ela pode ser considerada ou classificada aí como nível de agitação das partículas, tá? Constituintes de um sistema, tá bom? Ela está relacionada com a energia cinética das moléculas. Então, quanto maior a agitação das moléculas, né, maior a temperatura. Ou seja, quanto maior a energia cinética microscópica aqui das moléculas, maior macroscopicamente vai ser a temperatura, tá? Então, eu vou falar mais adiante aí que, claro, a temperatura está relacionada diretamente com a energia interna de um corpo, de um sistema. Beleza? O que acontece? Olha só, se eu tenho um corpo a 80 graus Celsius e um corpo B a 10 graus Celsius, se eu colocar os dois em contato, o que vai acontecer? Fluxo de calor nesse sentido, né? Do corpo de maior temperatura, no caso o corpo A, para um corpo B de menor temperatura. Isso é o que se espera sempre, tá? Então aqui, ó, quanto maior essa agitação, como eu falei para vocês aqui, maior vai ser a temperatura. Bom, vamos lá então. Se você tem dois corpos em um recipiente, né, isolado, eles vão atingir o equilíbrio térmico, isso é importante, quando atingirem a mesma temperatura. Então você tem um corpo aqui que é ferro, o outro é cobre. O ferro está a 150 e o cobre a 20, eles vão atingir o equilíbrio térmico quando os dois estiverem a mesma temperatura. Nesse caso aqui, 60 graus. Bom, a lei zero da termodinâmica vai afirmar o quê? Se dois corpos estão em equilíbrio térmico com um terceiro corpo, eles também estão em equilíbrio térmico entre si, tá? Dois corpos estão em equilíbrio térmico se ambos estiverem a mesma leitura de temperatura, mesmo que não estejam em contato. Isso é importante, tá? Não é só quando estão em contato que tem equilíbrio térmico. Se eu disser que tem um corpo aqui A e um corpo aqui B, esse aqui está a 10 graus Celsius e esse aqui também está a 10, mesmo que não estejam em contato, eles estão em equilíbrio térmico. Outra coisa que eu quero destacar aqui é esse enunciado, né, que diz o seguinte: você tem o corpo aqui 1, o corpo 2, certo? E o corpo 3. Se eu digo que o corpo 1 está em equilíbrio com o corpo 3 e o corpo 2 também está em equilíbrio com o corpo 3, significa dizer que o corpo 2 e o corpo 1 também estão em equilíbrio entre eles, certo? Isso resumidamente é o enunciado da lei zero da termodinâmica. Tudo certo, eu espero que vocês estejam entendendo até aqui. Tentei falar da forma mais clara possível. Se por acaso ficou alguma dúvida, vocês podem me procurar no chat, né, procurar lá no AVA, mandar e-mail, no fórum. Fiquem à vontade para tirar suas dúvidas. Lembrando que essa é só a primeira aula, não precisa se assustar. São alguns conceitos para vocês terem ideia, porque eu vou falar disso quando eu estiver falando dos outros itens dentro da termodinâmica, que às vezes eu vou falar sistema, às vezes eu vou falar
Mas às vezes eu falo processo isotérmico, isobárico, então vocês precisam saber o que é isso. Beleza? Um abraço e até a próxima aula.